Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? É uma alegria ter a sua companhia. Eu sou o pastor Vitor Soares e estamos aqui para mais um momento devocional. Hoje estudando o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Este capítulo é um capítulo bem longo, que nos fala sobre toda a conspiração e traição que levaria Cristo Jesus ao seu aprisionamento e posteriormente à sua morte. Encontramos aqui 4 histórias muito importantes. A primeira delas, Cristo Jesus lá em Betânia, na casa de Simão Lázaro, o leproso, onde Cristo Jesus recebe uma mulher que quebra um vaso de alabastro e assim então derrama sobre ele, ungindo Cristo Jesus, e as pessoas ficam julgando aquele contato dele com aquela mulher. O segundo movimento tem a ver com a traição de Judas. Judas vai então até os líderes religiosos da época que já estavam tramando então o aprisionamento de Jesus. E temos o momento da ceia, onde Cristo Jesus denuncia que será traído. Aquele momento, os discípulos à mesa começam a negar, Cristo Jesus indica quem será o traidor. Pedro chega a assumir que estava pronto para ir com ele e morrer com ele. Dito isso, Judas sai, se recolhe e então os discípulos vão para o Getsêmani. E lá no Getsêmani, depois de muita oração e momentos dolorosos, Cristo Jesus chama os seus discípulos dizendo que chegou a hora do Filho do Homem ser traído, até que então surge Judas junto com algumas tropas. Judas então indica quem era Jesus para que ele fosse preso e ele é então levado. Pedro acompanha Jesus apenas de longe. O texto nos fala que ele nega Jesus 3 vezes, como foi predito. Esse é o resumo do capítulo 26. O que é que eu queria te chamar a atenção neste capítulo? O enredo da traição. Sabe, Judas, depois do movimento que aconteceu em Betânia, onde a mulher quebra o vaso de alabastro em Cristo Jesus, ele vai então até os líderes religiosos para tramar esse movimento. Eu queria te convidar a ler comigo somente os enredos da traição. Vou te convidar a ler alguns versos comigo. Leia comigo, então, capítulo 26, versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E lhes fixaram o preço, 30 moedas de prata. Meus irmãos, o preço estipulado foi 30 moedas de prata. Apenas 30 moedas de prata foi o suficiente para que Judas abrisse mão do seu mestre, do seu amigo, do seu companheiro. Judas, de acordo com o Evangelho de João, era ladrão e costumava desviar dinheiro da bolsa de coleta. Ele era o responsável, então, pelo ministério de Jesus na tesouraria, no ministério de finanças. Cristo Jesus, na ceia, faz questão de deixar claro que sim, Judas era o traidor e ele tinha intimidade com Cristo a ponto de comerem no mesmo prato. Uma refeição no ambiente do judaísmo daquela época era um momento de profunda intimidade. E quanto mais perto você estava da pessoa, quanto mais você partilhava da mesma comida, mais íntimo, mais amigo, mais próximo você era. E Judas Iscariotes tinha então essa proximidade, essa interação com Cristo. O que me chama a atenção é que mesmo diante de todas essas oportunidades, Judas estava obstinado em trair Jesus. E o preço é algo insignificante. Mas quando nós paramos para pensar a respeito das 30 moedas, eu e você precisamos perguntar o que vem anterior a ela. Foi a pergunta que Judas fez. O que vocês me darão para traí-lo? Esta pergunta é a pergunta feita pelo maligno todos os dias. O que é que você quer em troca da traição, em troca da intimidade que você tem construído com Deus? O que é que você quer? Para Judas era 30 moedas, mas para você pode ser uma oportunidade de emprego, pode ser uma oportunidade para atrair a pessoa com quem você está, pode ser uma oportunidade para mentir. Eu não sei o que te faz negar ou trair a Cristo. Judas estipulou aquelas 30 moedas. É bem verdade que ele se arrepende e tempos depois ele chega até a jogar aquelas moedas, tentando renegociar. Mas o que me chama a atenção é que depois do seu ato de traição, quando ele vai então com toda aquela comitiva para prender Jesus, o sinal que ele escolheu para aquele momento. Leia comigo.
Versículo 48. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Judas Iscariotes escolheu um ósculo santo, um beijo na face de Cristo Jesus para o trair. Esse beijo é um beijo recíproco. No original grego, a expressão é katafilion. Quer dizer, um beijo com amor, um beijo com ardor. Sabe qual é a outra vez que é usada esta expressão nas Sagradas Escrituras? O momento em que o pai do filho pródigo, de braços abertos, reencontra o seu filho que estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Foi com esse beijo de alguém que ama, de alguém que é amigo, que Cristo Jesus foi traído. Cristo Jesus, de forma recíproca, responde a esse movimento de Judas. Sabe? Cristo Jesus é aquele que nos dá a oportunidade de arrependimento e de mudança o tempo inteiro. É aquele que está de braços abertos, pronto para receber o filho pródigo. Aquele que desperdiçou a herança. Judas, nesse momento, era o próprio filho pródigo, mas ele não entende esse movimento. Ele não consegue alcançar o arrependimento. O que nós vamos estudar amanhã é o remorso de Judas. Infelizmente, o mesmo beijo que trouxe para o filho pródigo salvação, para Judas, condenação. A minha oração no dia de hoje é que você possa encontrar em Cristo Jesus afeição, que possa encontrar nele um amigo, alguém que está de braços abertos, pronto para te acolher. Independente da tua traição, independente de por quanto você queira trair Jesus, ele está sempre pronto para te receber. Eu queria orar por você. Pai bondoso e querido, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai, porque Cristo Jesus suportou toda essa dor para que hoje eu e meus irmãos pudéssemos viver a liberdade em Cristo, pudéssemos alcançar a salvação. Muito obrigado, Pai, porque mesmo no momento derradeiro de tanto sofrimento, Cristo Jesus agiu com carinho e amor com Judas Iscariotes, assim como tem agido conosco, sempre nos dando oportunidade ao arrependimento. Nos ajuda, Pai, a não trairmos Jesus por qualquer 30 moedas. Essa é a nossa oração no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã às 21h30. É sempre bom ter a sua companhia. Lembrando, curta, comente, compartilhe e não se esqueça, se inscreva aqui em nosso canal. Até amanhã.